Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num cenário que é um dos mais tensos e decisivos da medicina. Com certeza. A sala de emergência. Naquele momento exato em que chega alguém falando, não consigo respirar. É um momento que define muita coisa. O material que a gente recebeu para analisar hoje é um mergulho fundo no raciocínio que acontece em segundos, sabe? Um processo que condensa anos de treinamento para decidir o que fazer. Exato. Então vamos acompanhar essa jornada, desde a primeira olhada no paciente até a intervenção que pode salvar uma vida. E tudo começa com um mantra de 3 letras: ABC. Isso, e é fundamental entender que não é um checklist burocrático, né? Imagina o caos de uma sala de emergência. Sim, No meio daquela confusão toda, o que as fontes mostram é que as ferramentas mais importantes não são nem as máquinas. São a calma e o método. O que a gente vai discutir aqui é esse processo mental onde a avaliação, o diagnóstico e o tratamento acontecem. Tipo, tudo ao mesmo tempo. ok, vamos analisar isso então. A base de tudo, o pilar, são os ABCs. Eu sei que significa vias aéreas, respiração e circulação, mas o material dá um peso enorme para a ordem. Por que essa sequência é tão sagrada? Pensa assim, todo o oxigênio do mundo, todos os remédios, não servem para nada se a porta de entrada para o corpo estiver fechada. Certo. O A de airway, vias aéreas, não é só o primeiro passo, é a premissa para que todo o resto funcione. Faz todo sentido. O material deixa isso muito claro, sabe? Não é um item na lista, é o ponto de falha mais catastrófico. Por isso a primeira pergunta é: a via está aberta? E como é que se descobre isso em segundos, no meio daquela tensão toda? Com uma coisa que é genial de tão simples. Oi, qual é o seu nome? Ah! Se o paciente consegue responder, formar palavras, significa que o ar está passando pelas cordas vocais. A via aérea tá pérvia, então. Pelo menos por enquanto, sim. E o segundo ponto que é tão crucial quanto é se o paciente consegue proteger essa via, Proteger, como assim? ou seja, ele está alerta o suficiente para tossir ou engolir, para evitar que uma secreção ou vômito entre nos pulmões. Entendi. Se a resposta for não, um alarme vermelho gigante dispara na hora. Certo, a porta de entrada tá aberta. Só aí a gente se preocupa com o B de breathing, a respiração. O que se olha aqui, além do óbvio, o paciente tá respirando. Aqui a gente avalia a qualidade e o esforço dessa respiração, a gente chama de trabalho respiratório. É uma análise visual e auditiva. O oxímetro no dedo vai dar um número, a saturação, que diz se tem hipóxia. Mas a história que o corpo conta, ela é muito mais rica. Como assim? A frequência está muito rápida. A pessoa está usando músculos que a gente normalmente não usa para respirar, tipos do pescoço, do abdômen, numa tentativa desesperada de puxar o ar. O uso da musculatura acessória. Exatamente. O corpo inteiro tá lutando para respirar. Nossa, E eles apontam para um indicador que é, assim, genial. A capacidade de falar. falar. Sim. Peça teu paciente contar até 10. Alguém que fala frases completas está numa situação. Agora, alguém que precisa parar para respirar cada uma ou duas palavras, Essa pessoa tá em perigo. em grave perigo. É um sinal direto da reserva que ela ainda tem. Só depois de garantir A e B, a gente passa para o C, de circulation, a circulação. Aí sim a gente checa a pressão, pulso, a pele, para ver se o sistema de entrega de oxigênio está funcionando. E a regra de ouro que o material cita é pare e conserte. Se você encontra um problema no A, Isso. não adianta nem olhar para o B ou para o C, você para tudo e resolve aquilo. Seja aspirando uma secreção ou, em último caso, uma intubação. A hierarquia é absoluta. É uma lógica implacável, né? Não dá para ventilar um pulmão se não tem por onde o ar passar. Não dá para oxigenar o sangue se os pulmões não estão funcionando. A sequência ABC não é uma sugestão. É a física do corpo. Exato. É a física do corpo humano. O que me parece um verdadeiro malabarismo e que o material enfatiza é que a coleta da história, o exame e o tratamento acontecem ao mesmo tempo. Uhum. Como é possível fazer esse trabalho de detetive enquanto o paciente está ali na sua frente lutando por ar? É um processo de triagem brutal de informações. Você não tem tempo para uma anamnese de 1 hora. Precisa das perguntas certas na hora. E quais seriam essas perguntas? As fontes listam as essenciais. Primeira, isso começou de repente ou foi piorando aos poucos?
Um início súbito, tipo um raio em céu azul, faz a gente pensar em coisas como embolia pulmonar, sabe? Um colapso do pulmão. E um início gradual? O início gradual já sugere uma infecção, uma doença crônica que está piorando. Faz sentido. Qual a próxima pista? Isso já aconteceu antes. Pacientes com asma ou DPOC, por exemplo, eles conhecem bem essas crises. Isso já direciona muito o raciocínio. Certo. Depois, a gente busca sintomas associados. Tem dor no peito, febre, tosse, suas pernas estão inchadas, cada resposta abre uma porta e fecha outras, né? E o histórico? Claro, algum problema no coração ou pulmão, fuma. Com umas 4 ou 5 perguntas, um esboço do que pode estar acontecendo começa a se formar. Tá. E aqui é onde fica realmente interessante. O material aborda um problema muito prático. E se o paciente está com tanta falta de ar que mal consegue falar um sim ou não? Ah, sim. Como o detetive trabalha sem a testemunha principal? Essa é a realidade em muitos casos graves. E a resposta é usar todas as fontes secundárias. Os paramédicos que trouxeram o paciente são a primeira fonte de ouro. O que eles viram na cena? Exatamente. Tinha bombinha de asma, o paciente estava em casa, na rua. Depois, a família ou amigos. Eles sabem do histórico, dos remédios e, por fim, o prontuário eletrônico. Em segundos, você pode ter um histórico de anos na sua mão. É um quebra-cabeça, então. Montado sob pressão, com peças vindo de todos os lados. O texto chega a afirmar que muita informação pode ser obtida simplesmente olhando para o paciente da porta. E só quase como uma arte, não uma ciência. Como é que se ensina isso para um estudante? Essa leitura instantânea sem virar um palpite perigoso. Excelente pergunta. Não é palpite, é reconhecimento de padrão. Um padrão treinado à exaustão. Começa com olhar. A posição do paciente já diz muito. Ele está deitado tranquilo ou sentado na beira da maca, inclinado para frente, com as mãos nos joelhos? a posição de tripé. Isso. É um sinal clássico de desconforto respiratório grave. E o material dá uma dica prática, fundamental. Senta o paciente na maca. Por quê? A gravidade ajuda a levar qualquer fluido nos pulmões para as bases, liberando o topo para respirar melhor. É um ato simples que pode mudar o jogo. E depois de olhar? Depois você vai ouvir. E não só com o estetoscópio. Às vezes você ouve o paciente da porta. Um chiado agudo, o sibilo, já grita asma ou DPOC. E com o estetoscópio? Com o esteto, os sons são como códigos. Os sibilos confirmam as vias aéreas fechadas. Já os estertores ou crepitações, que soam como um velcro sendo aberto, Indicam líquido. exato. Líquido nos pulmões apontando para o coração. Por fim, sentir. A pele está fria e úmida. Isso pode ser um sinal de choque de má circulação. Em menos de 1 minuto, com olhar, ouvir e sentir, você já tem uma suspeita clínica forte. É impressionante essa capacidade de decodificar sinais tão sutis sobre uma pressão imensa. Deve ser uma das curvas de aprendizado mais íngremes e, sei lá, assustadoras para um estudante de medicina. Com certeza. O material até menciona isso. As primeiras experiências clínicas de um estudante são, em geral, com pacientes estáveis, num ambiente controlado, né? Sim. A transição para a linha de frente, para um paciente grave que pode parar de respirar a qualquer momento. É um abismo. Imagino. Todo médico se lembra da primeira vez que sentiu aquele frio na espinha, sabe? Percebendo que a teoria do livro e a realidade de um paciente que não consegue respirar são 2 mundos diferentes. Dominar esses conceitos exige uma preparação imensa. Essa curva de aprendizado íngreme que você mencionou é exatamente o desafio que muitos estudantes enfrentam. E falando em ferramentas para acelerar essa preparação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcab.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter as ferramentas certas para construir essa base de conhecimento. Uma boa preparação é, sem dúvida, fundamental. Certo. Então, os sentidos nos deram as primeiras pistas. Agora a gente precisa confirmar, objetivar o problema. Para onde olhamos primeiro? Sangue ou imagem? Geralmente os 2 acontecem ao mesmo tempo, mas vamos começar pelo sangue.
A estrela aqui é a gasometria. Ah, gasometria. Ela nos dá um retrato químico da respiração. O material explica a diferença entre a venosa, que é coletada de uma veia, mais fácil e comum na emergência, Certo. e a arterial, que é mais precisa para medir o oxigênio, mas é mais dolorosa. A gasometria é fantástica para avaliar a ventilação, ou seja, se o paciente está conseguindo lavar o gás carbônico do corpo. E se não estiver? Se o CO2 está alto, é um sinal de que a bomba respiratória está falhando. Além do CO2, o que mais o sangue conta pra gente? Outros exames são cruciais. A troponina, um marcador de lesão do coração, pode indicar um infarto. E um simples hemograma pode revelar uma anemia tão grave que ela é a causa da falta de ar. Não falta pulmão. Falta transportador de oxigênio. Exato. Entendi. A gasometria e os outros exames dão o boletim químico do corpo. E para ver a arquitetura, a estrutura do problema dentro do peito? Aí entram as imagens. O primeiro passo, rápido e disponível, é o raio-x de tórax. O básico. O básico. Ele pode nos mostrar uma pneumonia, um pulmão colapsado, o pneumotórax, ou líquido acumulado, mas às vezes ele é inconclusivo, né? E aí? E aí, se o paciente tiver condições, a gente dá um passo adiante com a tomografia computadorizada. A TC é como ver o pulmão em fatias, com uma definição incrível. É outro nível de detalhe. Totalmente. E com contraste na veia, ela consegue até pintar as artérias pulmonares e nos mostrar se tem um coágulo, um trombo, causando uma embolia. E o coração? Como ele entra nessa investigação por imagem? Com 2 testes fundamentais. O primeiro é o eletrocardiograma, o ECG. Barato, rápido, feito em minutos, pode dar sinais claros de um infarto ou de uma arritmia. Certo. A segunda ferramenta, que as fontes destacam como cada vez mais importante, é o ultrassom feito ali mesmo, à beira do leito. Com ele, a gente pode ter uma ideia imediata de como o coração está bombeando. Uma janela para o motor do corpo em tempo real. Exatamente isso. Eu achei fascinante um conceito que o material traz, o diferencial de consequência. A ideia não é pensar na causa mais comum, mas sim na mais perigosa. Isso parece contraintuitivo. Mas é a essência do gerenciamento de risco na emergência. Sua prioridade não é estar certo sobre o diagnóstico mais provável. É não errar o mais letal. Exato. Não errar o diagnóstico mais letal. Você cria uma lista mental das coisas que podem matar o paciente nos próximos minutos ou horas e trabalha ativamente para descartar uma por uma. E quais são as principais? O material agrupa, nas pulmonares, embolia, pneumonia grave, crise de asma ou DPOC. Nas cardíacas, infarto, insuficiência cardíaca aguda, tamponamento cardíaco. Que é quando o coração é esmagado por líquido. Isso, esmagado por líquido ao redor dele. E existem causas fora desse eixo coração-pulmão, certo? Sim, e esquecer delas é um erro perigoso. Anemia grave, como a gente já falou, intoxicação por monóxido de carbono, insuficiência renal que enche o corpo de líquido e até insuficiência do fígado. O acúmulo de líquido na barriga, a ascite, pode ser tão grande que empurra o diafragma para cima e simplesmente não deixa espaço para os pulmões expandirem. E isso nos leva a um alerta que o material faz contra o fechamento precoce. O exemplo que eles dão é muito bom. Você pode explicar? Claro, é um clássico. Chega um paciente fumante de longa data, histórico de DPOC, chiando e com falta de ar. O cérebro de qualquer um grita. Crise de DPOC. Ela é uma crise de DPOC. Esse é o fechamento precoce. Você assume o diagnóstico mais óbvio e para de pensar. Mas, e se esse paciente na verdade estiver tendo um infarto? Ou uma embolia. Ou uma embolia? Ou se a causa da crise for uma pneumonia? Se você focar só no óbvio, pode começar o tratamento errado e o resultado pode ser catastrófico. Então a chave é manter a mente aberta. Manter aquele diferencial de consequência ativo. É a principal salvaguarda contra esse tipo de erro cognitivo. Ok, então, enquanto toda essa investigação acontece, o tratamento já começou. Quais são as primeiras ações, as intervenções imediatas? O tratamento começa no segundo zero, junto com o ABC. A primeira medida é o suporte básico. Sentar o paciente e oferecer oxigênio. Certo. A abordagem sugerida é interessante. Comece com muito oxigênio, usando uma máscara de alto fluxo.
é melhor pecar pelo excesso no início. E depois vai ajustando. Se o paciente melhorar, você vai diminuindo aos poucos. Depois, vem os medicamentos baseados na suspeita principal. Por exemplo, Se a suspeita é asma ou DPOC, com aquele chiado no peito, você começa imediatamente com nebulizadores, com broncodilatadores. para abrir as vias aéreas. Isso, para relaxar e abrir as vias aéreas. Se a ausculta sugere líquido nos pulmões e a suspeita é insuficiência cardíaca, você pode usar diuréticos, nitroglicerina. E aí, se isso não for suficiente, a gente chega na grande decisão do suporte ventilatório. É aí que entra a ventilação não invasiva e a intubação, certo? Qual a diferença crucial? A diferença é gigantesca. A ventilação não invasiva, ou VNI, é descrita como uma das grandes revoluções da emergência moderna. Revoluções. Sim, ela usa uma máscara bem apertada no rosto que, conectada a uma máquina, empurra o ar para dentro dos pulmões com pressão positiva. Entendi. Isso ajuda a abrir os alvéolos e diminui o trabalho muscular do paciente. Ele continua respirando sozinho, mas com uma grande ajuda, sabe? E tem pré-requisitos, né? Sim, o paciente precisa estar acordado, colaborativo. A VNI reduziu drasticamente a necessidade de intubar pacientes com DPOC e insuficiência cardíaca. E qual é a linha que, quando cruzada, exige a medida mais drástica, a intubação? A linha é cruzada quando a VNI falha ou quando o paciente não tem condições de usá-la. Por exemplo, se está sonolento demais, não protege as vias aéreas ou está em parada respiratória. Aí não tem outra opção. Aí a gente vai para a ventilação invasiva, a intubação. Um tubo é inserido pela boca, passa pelas cordas vocais, chega na traqueia. E esse tubo é conectado a um ventilador mecânico, que assume completamente a respiração. É um procedimento que salva vidas, mas é muito mais complexo, com mais riscos. Reservado para os casos mais graves. Exatamente. Recapitulando a jornada que a gente analisou, tudo começa com uma abordagem sistemática, hierárquica, os ABCs. Ao mesmo tempo, um trabalho de detetive, para coletar a história, e um exame focado para achar pistas. O cérebro do profissional precisa manter um leque de opções perigosas em mente para não cair na armadilha do diagnóstico fácil. E, por fim, uma intervenção rápida, que escala do simples oxigênio até o suporte total da vida com o ventilador. Isso. É a aplicação de um método rigoroso no olho do furacão. Exatamente. E o ponto final que o material ressalta, e que é crucial, é a reavaliação constante. Não é um processo de tratei e pronto. É um ciclo. Um ciclo. Eu intervenho, observo a resposta, reavalio o ABC, ouço o pulmão de novo, olho o monitor. O paciente melhorou? Piorou? Preciso mudar de estratégia? A situação é muito dinâmica. Muda em segundos. A vigilância tem que ser contínua. O material que a gente viu foca brilhantemente na resposta clínica, protocolar, no o que fazer. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Como esse ambiente de alta pressão, focado em algoritmos e ações rápidas, impacta o lado humano da medicina. Tanto para o profissional, que precisa gerenciar o próprio estresse e a carga cognitiva, quanto para o paciente, que está vivendo o pânico visceral de não conseguir respirar.